técnico em informática para a internet. Depuração de erros em software, debug. Olá, aluno! Você sabe o que é depurar um sistema? Esse é o processo de detecção e de resolução de erros em um sistema de software ou hardware. No nosso caso, como estamos interessados especialmente no caso de software, o processo de debugging, termo em inglês normalmente usado, visa a resolver erros que por alguma falha de definição ou por algum problema técnico tenham sido introduzidos no código. Essa tarefa pode não ser fácil e envolve a verificação da execução de cada linha de código em um processo de software. A linguagem de programação e a ferramenta escolhida para o desenvolvimento podem auxiliar ou atrapalhar no processo. Para o C#, linguagem eleita por nós para o curso, e para o ASP.NET que estamos usando para desenvolvimento de aplicação web, as ferramentas são bastante generosas e contam com funcionalidades interessantes que facilitam a identificação de problemas. De maneira genérica, podemos dizer que todo o processo de teste de software constitui uma forma de depuração. Por isso, não se pode considerar a depuração em si uma técnica específica ou uma ferramenta determinada, até porque não há apenas um tipo de erro a ser encontrado em um software. Uma classificação comum na literatura de testes para os problemas que podem ser encontrados em um software é a de falhas, erros e defeitos. Apesar de os termos serem bastante semelhantes, eles nomeiam problemas que diferem na sua origem. O erro é um problema introduzido pela ação humana, como a escrita incorreta de um código ou uma programação que produz um resultado incorreto. O defeito, também chamado de bug, é a consequência de um erro. A execução incorreta do programa causada geralmente por um erro causa o defeito. Já a falha é o resultado da execução de um defeito no código. Um dos tipos de erros mais simples de detectar e de corrigir é o de sintaxe, ou erro de compilação. Ele acontece quando simplesmente digitamos alguma coisa errada em nosso código, seja uma estrutura imprevista na sintaxe de linguagem, seja um nome escrito incorretamente. Para dar um exemplo, vamos criar um projeto em .NET Core. Vamos criar uma pasta em um local de nossa máquina e em seguida acessá-la via terminal de comando. No caso, estamos usando Windows. No comando digitamos .NET New Console para criar um projeto do tipo console. Na pasta, vamos abrir o arquivo recém-criado program.cs e vamos editá-lo com o seguinte código. Em seguida, vamos compilar o nosso código. Voltando à linha de comando, usamos a ferramenta .NET Build para compilar. Note que o processo de compilação não é bem sucedido. Dois erros acontecem. No primeiro deles, lemos program.cs 9,28. Isso indica que o erro está no arquivo program.cs, linha 9, coluna 28. Logo em seguida, a mensagem deixa o erro mais claro, ponto e vírgula esperado. De fato, sabendo que todo comando em código C# termina com ponto e vírgula, podemos notar que a linha 9 está defeituosa. Ela não é finalizada com sinal. A segunda mensagem de erro de compilação indica o mesmo defeito e, ao fim, vemos um índice de quantas falhas aconteceram. No caso, o console mostra a indicação um erro. Corrigindo o código e salvando program.cs, podemos testar novamente a compilação. Note agora que o resultado ainda é de falha na compilação. Desta vez, lemos outras mensagens. A primeira, em vermelho, é chamada de erro e acontece na linha 10 de program.cs. Segundo a mensagem, o nome número não existe no contexto atual. Voltando ao código, vemos que a linha 10 usa o método console.writeLine e passa por parâmetro número. Note que o termo não está entre aspas, o que significa que ele não é um texto constante. Assim, só pode ser a referência em uma variável declarada. Porém, no código há apenas uma variável declarada como número, com n minúsculo. Você lembra que o C# é uma linguagem sensível ao caso? Ele diferencia entre letras minúsculas de maiúsculas em suas declarações. Podemos então concluir que ele não está identificando o número com n maiúsculo, porque declaramos a variável com n minúsculo.
Por isso, a mensagem nos diz que número com um N maiúsculo não existe no contexto. Podemos reparar nisso trocando a grafia na linha 10. Voltando ao terminal de comando do Windows, vamos observar a mensagem amarela. Ela mostra warning, ou seja, alerta, indicando que há algo que, apesar de não ser um erro que impeça a execução do software, não é uso adequado. Recomenda-se que ele seja corrigido. Aliás, uma dica útil é nunca deixe os warnings se acumularem em seus projetos. Neste caso, lemos que a variável número é atribuída, mas seu valor nunca é usado. De fato, tínhamos no código a variável número recebendo o valor 10, mas será mesmo que não líamos em nenhum momento seu valor? Se lembrarmos que a variável em console.writeLine estava referenciando o número com letra maiúscula, podemos concluir que, de fato, a nossa variável nunca esteve sendo usada. Assim, parece que a nossa correção resolveu dois problemas ao mesmo tempo. Por isso, voltamos à linha de comando e rodamos mais uma vez a compilação. A mensagem "compilação com êxito" era tudo o que queríamos ver. Como o compilador consegue detectar essas falhas? Ou melhor, para que mesmo serve um compilador? Compiladores são programas. São sistemas capazes de transformar código escrito em linguagem de programação inteligível aos programadores, em código que é interpretado com facilidade pela máquina. Podemos chamar esses códigos de binários. No caso do .NET, o compilador transforma o código escrito em C# em um código intermediário, que por sua vez será interpretado pela máquina por meio da aplicação runtime do framework. Em suma, o compilador é o elemento capaz de fazer com que o código seja executado instrução por instrução pelo processador da sua máquina. É de imaginar que o trabalho de compilador não seja fácil. De fato, ele precisa manter em sua memória todas as regras do que a linguagem permite e não permite, e com isso, realizar a verificação sintática do código. Sintaxe é justamente o conjunto de regras que estabelece como os comandos em uma linguagem devem ser estruturados. Assim, o primeiro passo do compilador é ler cada palavra do código e interpretá-lo, de acordo com as regras sintáticas. Após essa análise, ocorre a análise semântica. Semântica diz respeito ao significado dos comandos da linguagem. Aí entram verificações, por exemplo, de retorno de um método e de tipagem de variáveis. Os passos seguintes envolvem a criação de um código intermediário de baixo nível, a otimização desse código e, finalmente, a geração do código interpretável pela máquina. Se nos concentrarmos em uma análise sintática, podemos expressar que a declaração de uma variável em C# é entendida pelo compilador como tipo, identificador ou identificador igual valor e ponto e vírgula. Quando o compilador encontra uma linha de código como int número igual 10, ele separa cada elemento desse comando e confere se tudo está de acordo com a regra que ele compreende. Ele verifica se int está correto como um tipo. Número vem em seguida, com um identificador. O símbolo igual é encontrado em seguida, indicando que a declaração está usando a segunda opção válida de sintaxe. O valor 10 é identificado como um número inteiro, concluindo a atribuição corretamente. E por fim, um ponto e vírgula, finalizando com sucesso a análise sintática da linha. A verificação acontece linha a linha do código, e para isso são usadas estruturas de dados complexos, chamadas árvores, que permitem inúmeras possibilidades de sintaxe. Tomando o que explicamos, fica mais fácil entender por que o compilador se irritou conosco quando esquecemos o ponto e vírgula no fim da linha com atribuição, em nosso exemplo anterior. De fato, faltava um dos elementos que para ele definiam um comando. Pense agora na seguinte linha de código, int10 ponto e vírgula. A ação do compilador seria considerar int corretamente como um tipo e, com isso, identificar a linha como uma criação de variável. Na segunda palavra, quando se encontra o número 10, já ocorre o problema. Ele esperava encontrar uma palavra em vez de um número. A compilação é um processo essencial que nos resguarda do caos completo que seria entregar ao computador comandos incorretos e resultados imprevisíveis. Esse processo vem se tornando cada vez mais sofisticado, tanto que podemos usar ferramentas que fazem a análise sintática do nosso código enquanto escrevemos.
Uma dessas ferramentas é o Visual Studio Code. Experimente abrir no VS Code a pasta com o projeto criado anteriormente nesta aula. Tentando digitar a instrução int10 que mencionamos antes, já percebemos que o editor nos alerta de que há erro, destacando com uma linha vermelha a instrução incorreta. Passando o mouse sobre essa instrução, vemos algumas mensagens de erros. Entre elas, uma diz identificador esperado. De fato, neste caso, o identificador da variável está ausente. É importante ressaltar que para que o VS Code apresente essas dicas de sintaxe, você precisa ter a extensão C# de OmniSharp instalada. Para erros de sintaxe, o próprio compilador já oferece ferramentas bastante apropriadas para a detecção e a correção desses problemas. Como vimos no exemplo, a indicação é bastante direta, basta ir à linha indicada e verificar a escrita do código. Veja como exemplo o seguinte trecho de código. O código é simples e tem a intenção de acumular valor na variável soma, de modo que, no fim, ela esteja com o valor 55. Para testar, crie uma pasta e abra-a no Visual Studio Code. No editor, abra a aba Terminal com as teclas Ctrl mais apóstrofo e crie um projeto console digitando .NET New Console. Em programa.cs, escreva o código dentro do método main e salve o arquivo. No console, execute a aplicação com o comando .NET Run. Note que a resposta, ao contrário do que esperávamos, é 0. O que aconteceu? Um olhar mais atento pode nos responder. Para casos como esses, pode ser muito útil uma ferramenta de depurador ou debugger. Ela permite que o programador pare o código em determinada linha de execução e depois vá executando passo a passo as demais linhas. Para habilitar o debug neste projeto console no Visual Studio Code, precisamos clicar no ícone Debug na barra lateral, clicar na caixa expansível e selecionar Add Configuration. Depois, na caixa suspensa, no topo do editor, escolhemos .NET Core. Um arquivo chamado launch.json é criado e mostrado no editor. Ele permitirá o processo de debugging via Visual Studio Code. Feito isso, agora volte ao Program.cs. Ao lado esquerdo da numeração de linhas, clique na linha 9 até que apareça uma bolinha vermelha. Este é um breakpoint. Breakpoints são marcações que o editor usa para parar a execução do código, ou seja, nesse caso ele vai parar logo no início do programa, passando o fluxo da execução para o usuário. Clique na seta Play em verde na aba Debug para iniciar o processo de debugging. Note que nesse momento a compilação é realizada e caso nenhum erro de sintaxe tenha acontecido, a execução se inicia. Nesse momento, o VS Code destaca a linha que será executada. Veja que na parte de cima temos alguns ícones de controle. Continue. Prossegue com a execução normal até que o editor encontre o breakpoint seguinte, caso exista. Pode ser acionado com a tecla F5. Step Over. Executa a linha marcada no momento e passa para a linha seguinte. Pode ser acionado com a tecla F10. Step Into. Entra no código de um método que esteja sendo chamado na linha destacada no momento. Seu atalho é a tecla F11. Step Out. Sai da execução do método que está sendo executado no momento. Também pode ser executado com a tecla F12. Restart. Reinicia a execução do programa. Seu atalho é Ctrl Shift F5. Stop. Encerra a execução do programa. Shift mais F5 é o seu atalho. Neste caso, vamos pular para a próxima instrução. Podemos usar a função Step Over ou a tecla F10. Note que a execução passou para a linha de baixo. Note ainda que passando o ponteiro do mouse sobre a variável início, podemos ver seu valor atual, no caso 11. Vamos avançando mais algumas linhas até chegarmos ao laço for.
Para nossa surpresa ou não, a execução pula o laço, indo diretamente a console.writeLine. Para investigar com mais cuidado, vamos seguir com essa execução clicando no botão Continue ou teclando F5. Em seguida, reiniciaremos o debugging. Avançamos com cuidado com o comando Step Over, até alcançarmos a comparação do last for. Uma vez ali, vamos verificar que valores temos nas variáveis, simplesmente posicionando o mouse sobre elas ou observando a seção Variables, que aparece disponível na aba Debug na lateral do editor. Notamos que a condição de parada para o for é i menor que fim. O valor de i atualmente, como podemos ver na depuração, é 11, enquanto o valor de fim é 1. Como i não é menor que fim, o laço não é executado. Concluímos que a lógica do laço está errada e que a inicialização está incorreta. Podemos corrigir essa situação trocando o valor da variável início para 1 e o valor de fim para 11. Após essa mudança, podemos retirar o breakpoint do código e executar o programa com o depurador ou com o comando .NET Run. Agora, nossa aplicação está correta, com o valor esperado e com o comportamento adequado. O depurador pode ser uma ferramenta essencial em situações de defeitos de alta complexidade no código, pois permite revisar os caminhos que ele está tomando. Assim, ele permite avaliar se o algoritmo está sendo corretamente executado e se as variáveis e os objetos estão ganhando os valores esperados em cada situação. Agora que você está se tornando um programador web, é bom ficar atento a duas ferramentas. O compilador traz todos os erros mais básicos de um código. O depurador permite investigar erros mais complexos em tempo de execução. Lembre-se de tomar cuidado para nunca deixar um código sem compilação, pois caso haja erros de sintaxe, ele simplesmente não executará. Cuide também dos warnings e caso o defeito esteja mais misterioso, use debug para detectar o que está acontecendo realmente. Espero que você use bem essas dicas. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar ao seu tutor, ele ficará feliz em ajudá-lo. Até o próximo vídeo.